Graça e paz, amém, queridos? Estamos felizes no domingo pela manhã, né? Já na casa do Senhor, e nesse dia que a gente vive tantas celebrações, tantos cultos abençoados, já estamos começando da melhor maneira, exaltando e glorificando o nome de Deus e crendo, meu irmão, que sobre a nossa vida está assim a autoridade do Senhor sobre cada um de nós. Queridos, há um texto bíblico que desejo compartilhar contigo. Nesse momento que ministraremos acerca de nossa vida financeira, colocaremos diante do altar do Senhor a consagração da nossa vida pessoal. Eu peço que você acompanhe a leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 35. Essa é a porção bíblica dessa manhã que eu trago para trazer uma palavra, quem sabe, de direção a nós, neste ano do cuidado. É em algo que nós precisamos viver como igreja, e se já vivemos, eu creio que vivemos, precisamos intensificar ações como essa, descritas no texto. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 32. Da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Trazer uma palavra que te leve a um extremo da sua vida, a pensar, quem sabe, de uma maneira equivocada, sobre aquilo que é a proposta de Deus, a proposta bíblica, e a proposta de uma igreja séria, que segue os princípios divinos. Com isso, eu quero que você coloque de um lado do extremo, e não vá para ele, esse tipo de teologia que tem sido pregado acerca de uma prosperidade que a Bíblia não dá base para que ela seja vivida ou pregada, porque a gente sabe muito bem que muitos aí têm utilizado de uma plataforma como essa, de um lugar como esse, para trazer uma direção sobre a vida do povo que na verdade lhes traz grande pesar. O sujeito começa a ser inspirado a viver uma vida de não ter nada e de entregar tudo indiscriminadamente, com uma proposta de ser, quem sabe, ainda mais abençoado, ainda mais recompensado. Eu não quero que você vá para esse extremo. Eu também não quero que você fique num outro extremo, que é aquele extremo de sei bem onde isso vai parar. Essa fala aí, esse texto, daqui a pouco uma ministração, traz um sonzinho de fundo lá, isso é para poder usurpar da igreja e tal. E aí você cria, de repente, uma casca de reserva e não consegue sentir aquilo que o texto está querendo transmitir. Não fique nenhum extremo, nem o outro. Eu digo sempre, os extremos são perigosos. Mas eu quero que você tenha uma visão equilibrada do texto sagrado, uma visão equilibrada daquilo que é a proposta de Deus para nós como igreja, e se fizer sentido ao seu coração, que você busque intensificar ações na sua vida, que te levem a viver essa vida que a Bíblia está nos discorrendo. Volta ao texto e cito algumas coisas que me chamam a atenção. Diz o texto que da multidão dos que creram, ou seja, meu irmão, nós não estamos falando de uma, duas, três pessoas, nós estamos falando de muita gente. Da multidão dos que creram, um era o coração e a alma. Está entendendo o que é a proposta de viver um evangelho, onde todos se tornam um? É isso que a Bíblia está falando. Quando nós dizemos que todos somos membros de um único corpo, é disso que o evangelho está dizendo. Não existe uma igreja fragmentada em várias igrejas. Nós somos igreja do Senhor e unidos somos membros desse mesmo corpo. Por isso, meu irmão, o querer bem ao outro é o querer bem a si mesmo, amém? Porque ele faz parte do mesmo corpo que você faz parte. O lutar pela conquista do outro é lutar por sua própria conquista.
O querer o bem-estar, querido, não é em detrimento do seu, ao contrário, é para o bem de todos, como um só corpo, uma só alma, um só coração. E qual era a postura desses que viviam em unidade? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Sabe por que eu disse que não é para você ficar num extremo, naquele extremo de lá? É porque de lá as pessoas não são levadas a considerar que o que tem lhes pertence, que é para que sejam abençoadas, que é para que vivam bem. E meu irmão, eu creio que tudo que Deus está te permitindo viver, onde Ele está te levando a chegar, é para o seu bem, é para abençoar a sua vida. Mas não considere isso exclusivamente seu, porque Deus nos eleva em outros níveis para abençoar outros. Deus nos leva a melhores condições, a fim de que consigamos promover também aos outros melhores condições. Por isso, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Sou eu viver abençoado pelo que Deus tem me dado, e sou eu entender que o que tem me dado não é só para mim. Eu consigo te abençoar. Queridos, quando nós temos um coração solidário, quando nós temos um coração voluntário, a gente não consegue ver a dor do outro e fazer de conta que não está vendo. A gente se importa. E a gente diz, hoje não sou eu o mais necessitado, mas amanhã posso ser. Então eu preciso de alguma forma atender, assistir, fazer algo que contribua, porque fazendo isso eu gero esse tipo de ambiente. Quando um dia porventura sou eu aquele que for o maior necessitado, eu também serei alvo desse mesmo ambiente saudável, um ambiente abençoador, um ambiente onde todos olham e vê tudo em comum. O texto nos acrescenta ainda que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todo eles haviam abundante graça. Eles serem usados com poder é uma coisa, eles terem abundante graça é uma outra coisa. Eu não consigo, meu irmão, não consigo enxergar um evangelho onde algumas pessoas são postas fora da regra. Evangelho alcança todos. Seja você um líder, seja você um liderado, nós precisamos ser inspiração para todos. O poder de Deus opera sim em nossa vida, mas nós precisamos ter uma postura de abundante graça. Nós precisamos ter uma postura de alguém que é abençoador, de alguém que não apenas quer ser beneficiado pelo bem da assistência dos outros a nós, mas de alguém que entende também e se permite ser abençoador. Caminho contigo no entendimento do texto, e diz o texto que não havia necessidade entre eles por uma motivação, porque todos os que possuíam terras ou casa, quando as vendiam, trazia os valores correspondentes. Eles depositavam nos pés dos apóstolos, então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Olha que coisa fantástica, querido. Os apóstolos, como líderes, sabiam exatamente qual era a necessidade e em qual proporção de cada um deles, porque os conheciam. Aqueles que por eles eram liderados, tinham paz em seu coração, em trazer aquilo que eles possuíam e depositar, porque sabia que era feito de uma maneira justa, reta, boa. Olha a harmonia, irmão, olha que coisa gostosa de se viver. Ninguém ficava assim, sei lá o que vai fazer desse recurso, desse dinheiro, será que vão ajudar mesmo, será que não vão ajudar, será que vão pegar para... Não era fonte de dúvida. Eles tinham tudo em comum e a postura deles os credenciavam. E aí, meu irmão, é um tempo na igreja primitiva, onde a gente hoje diz assim, nossa, viver a igreja desse jeito aí, hein? Coisa fantástica. Deixa eu te contar uma coisa, irmão, é possível nos dias de hoje.
É só nós não olharmos para o nosso próprio umbigo e acharmos que somos mais especiais. Deus tem dado condições, como igreja, a que nós sejamos abençoados e que possamos abençoar muitos outros. Olhe com empatia a necessidade do seu irmão. Esteja disposto a ser bênção na vida dele. Esteja disposto a ajudá-lo, a auxiliá-lo. Fazendo isso, nós seremos abençoados pelo que temos. Deus permitirá com que cheguemos em lugares ainda maiores, porque se Deus percebe que eu tenho um coração disposto a ajudar, Ele coloca mais condições para que eu ajude mais. Tem gente que não entende isso, sabe? Eu vou desenhar para você. Meu irmão, quanto mais mesquinho você é, menos você tem. Sabe por quê? Porque Deus sabe que ainda não dá para contar contigo. Não adianta Ele promover a você condições, você vai ficar só para você. Mas quando a gente tem um coração disposto, abençoador, coerente, Deus diz, pode confiar as riquezas na mão dEle. Pode confiar as possibilidades na mão dEle. Pode confiar as condições nas mãos dEle. Por quê? Porque Ele tem uma visão de reino. Ele tem uma visão dos céus. Ele é abençoador. A gente tem por hábito abençoar homens e mulheres que vêm aqui ministrar a palavra. Há condições para isso. Entenda o caminho de ser uma igreja com maior condições de ajudar. É quando o nosso coração se coloca diante de Deus como um coração voltado para fazer o que Ele deseja. E o que Deus deseja é que eu e você sejamos por Ele abençoados. Tenha um coração abençoador, meu irmão. Abençoe com a sua vida no altar. Abençoe com dízimos e ofertas. Vamos orar.